Olá, pessoal! Estamos aqui, mais uma vez, para darmos continuidade em nosso curso sobre contabilidade governamental. Desta vez, trataremos sobre despesa pública sob a ótica contábil da Lei 4.320 de 64. Lembro a vocês que a aula anterior tratou sobre receita pública sob a ótica contábil da Lei 4.320 de 64. Para darmos início à nossa aula, é necessário não esquecer a equação fundamental do patrimônio. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Pela contabilidade orçamentária, ou seja, aquela contabilidade que se sujeita à Lei 4.320 de 64, teremos patrimônio líquido é igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. E será esta fórmula que irá conduzir a nossa explicação quanto à despesa pública e sua classificação. Despesa pública sob a ótica contábil da Lei 4.320 de 64. E quero começar a nossa aula fazendo esta pergunta: o que estudamos sobre despesa pública em orçamento público? A despesa pública, ela pode ser classificada em despesa orçamentária ou despesa extra-orçamentária. Então, num primeiro momento, a despesa pública, ela pode ser classificada como despesa orçamentária ou despesa extra-orçamentária. A despesa orçamentária, por sua vez, poderá ser classificada como despesa corrente ou despesa de capital. Mas o que podemos entender sobre despesa pública? Toda e qualquer saída de recursos financeiros dos cofres públicos. Veja que agora o entendimento é o inverso da receita pública. Quando estudamos receita, dissemos que a receita era toda e qualquer entrada de recursos financeiros nos cofres públicos. Agora que estamos tratando sobre despesa pública, toda e qualquer saída de recursos financeiros dos cofres públicos. Então, a despesa pública, ela pode ser compreendida como o desembolso de recursos. Então, qualquer desembolso de recursos financeiros, qualquer saída de recursos financeiros será uma despesa pública. E se existe o desembolso de recursos financeiros, o que haverá então com o ativo financeiro? Esse ativo financeiro, então, será reduzido. Veja que quando tratamos de receita, o ativo financeiro aumentou. No caso da despesa pública, o ativo financeiro diminui. A contrapartida desse ativo financeiro é que vai dizer o tipo de despesa que estamos tratando. E a despesa orçamentária? Que definição podemos dar para esta despesa? São todas aquelas despesas que fazem parte do orçamento público,
Bastante óbvio o conceito. Se é uma despesa orçamentária, é porque ela faz parte do orçamento público, cuja fonte de recursos são as receitas orçamentárias. Veja que a nossa análise agora é linear. A despesa pública orçamentária, ela será bancada, ela será custeada pela receita orçamentária. A despesa orçamentária depende de prévia autorização do Legislativo na Lei Orçamentária Anual. Outra coisa bastante óbvia: se é uma despesa que faz parte do orçamento, e se este orçamento passou pelo Poder Legislativo, é óbvio que ela é uma despesa que tem prévia autorização do Legislativo dentro da Lei Orçamentária Anual. A despesa orçamentária ou as despesas orçamentárias atendem a uma necessidade pública e são autorizadas por crédito inicial ou crédito adicional. É importante ressaltar que existe uma corrente que entende que a despesa pública é apenas a despesa orçamentária. Mas e a despesa corrente? Que conceito podemos dar a esse tipo de despesa? São todas aquelas despesas que diminuem o patrimônio líquido. Como exemplo, temos despesa com pessoal civil e militar, material de consumo, serviços de terceiros e transferências correntes. São despesas relacionadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Mas como entender uma despesa corrente utilizando a equação fundamental do patrimônio? Como já dissemos, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Sob a ótica da contabilidade orçamentária, nós temos então o patrimônio líquido sendo igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Precisamos entender que toda despesa pública sempre diminuirá o ativo financeiro. Mas e a despesa corrente? Qual será, então, a contrapartida dessa operação? A diminuição do patrimônio líquido. Vamos a um caso prático. Temos aí o ativo de um lado e o passivo do outro. Esse ativo totalizando 300, o passivo totalizando 300. Dentro do ativo temos um ativo financeiro de 100, um ativo permanente de 200. No passivo temos um passivo financeiro de 20, um passivo permanente de 80. Por fim, o patrimônio líquido em 200. Analisemos agora este evento: pagamento de despesa com pessoal no valor de R$ 30. Se estamos pagando pessoal, com toda certeza haverá um desembolso, haverá uma diminuição do nosso ativo financeiro. Vejam vocês que com o pagamento de pessoal, tínhamos um ativo financeiro de 100 e agora passamos a ter um ativo financeiro de 70.
Mas veja você que nada aconteceu com o ativo permanente. Nada aconteceu com o passivo financeiro. Nada aconteceu com o passivo permanente. Mas perceba que houve uma diminuição do patrimônio líquido, que era 200 e passou agora a ser 170. A esse tipo de despesa, que reduz o patrimônio líquido, nós chamamos de despesa efetiva. Vamos agora para a despesa de capital. Que conceito, então, podemos dar à despesa de capital? É aquela despesa que não diminui o patrimônio líquido. Como exemplo disso, podemos dar os investimentos, obras públicas, aquisição de equipamentos e instalações, material permanente, constituição ou aumento de capital em empresa industrial ou agropecuária. Inversões financeiras, aquisição de bens em utilização, constituição ou aumento de capital em empresa comercial ou financeira, e concessão de empréstimos. Temos também, como exemplo de despesa de capital, as transferências de capital, incluindo aí a amortização de dívida. Para entendermos melhor a despesa de capital, precisamos lembrar que toda despesa sempre repercutirá numa diminuição do ativo financeiro. Mas e a despesa de capital? Analisando este exemplo, aquisição de equipamentos, perceberemos que, ao reduzir o ativo financeiro, teremos um aumento do ativo permanente. Analisemos este caso prático. Veja que a situação é idêntica à anterior. Temos aí um ativo totalizando 300, um passivo totalizando 300. Dentro deste ativo temos um ativo financeiro igual a 100, um ativo permanente igual a 200. Do outro lado, no passivo, temos um passivo financeiro igual a 20, um passivo permanente igual a 80 e um patrimônio líquido igual a 200. Analisando este evento, aquisição de equipamentos no valor de 40. É óbvio que para a aquisição de um equipamento, vamos ter que desembolsar recursos. E se existiu o desembolso de recursos, com toda certeza haverá uma redução do ativo financeiro. Veja você que o ativo financeiro era igual a 100 e agora passou a ser 60. Acontece que, com a saída desse recurso financeiro do ativo financeiro, houve a entrada de um equipamento, houve a entrada de um bem. Então, o meu ativo permanente, que era 200, passou a ser agora 240. E veja você que nada aconteceu com o patrimônio líquido. Para este tipo de despesa, que não altera o patrimônio líquido, nós chamamos de despesa não efetiva. Um outro exemplo agora que iremos trabalhar é a amortização de dívida. Veja você que estamos, mais uma vez, diante de uma despesa pública. E toda despesa pública reduzirá o ativo financeiro.
Mas no caso específico da amortização de dívida, teremos uma redução do passivo permanente. Vamos a um caso prático. E pegando as mesmas informações até aqui trabalhadas. O ativo totalizando 300, o passivo totalizando 300. O ativo financeiro em 100, o ativo permanente em 200. O passivo financeiro em 20, o passivo permanente em 80. E o patrimônio líquido em 200. Ao analisarmos este evento, amortização de dívida no valor de 10, obviamente, estará saindo recursos do nosso ativo financeiro. Veja você que o nosso ativo financeiro era igual a 100 e com a saída de 10 passou a ser 90. Acontece que, do outro lado, no passivo, houve uma redução de uma dívida. O poder público pagou uma parte dessa dívida, que era de 80 e agora passou a ser de 70. Veja você, mais uma vez, que nada aconteceu com o patrimônio líquido. Para esse tipo de despesa, nós chamamos de despesa não efetiva, aquela despesa que não altera o patrimônio líquido. Vamos agora para a despesa extra-orçamentária. E o que é uma despesa extra-orçamentária? São todas aquelas despesas que não fazem parte do orçamento público e não dependem de prévia autorização do legislativo. Correspondem ao desembolso de valores recebidos anteriormente na condição de receita extra-orçamentária. Vale a pena repetir. Correspondem ao desembolso de valores recebidos anteriormente na condição de receita extra-orçamentária. Daí temos as cauções, depósito para garantia de instância, consignação em folha, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Vamos analisar agora a despesa extra-orçamentária com base na equação fundamental do patrimônio. Mais uma vez, estamos aí diante de uma redução do ativo financeiro. E como dissemos, toda despesa pública sempre reduzirá o ativo financeiro. No caso da despesa extra-orçamentária, teremos uma redução do passivo financeiro. A despesa extra-orçamentária ou as despesas extra-orçamentárias são saídas compensatórias ou despesas transitórias. Vamos analisar agora um caso prático. Com os mesmos dados vistos até aqui, ativo totalizando 300, passivo totalizando 300, ativo financeiro 100, ativo permanente 200, passivo financeiro 20, passivo permanente 80, patrimônio líquido 200. Analisando este evento agora, devolução de caução recebida no valor de R$ 5,00. Veja que agora o poder público não está recebendo a caução. Estamos diante de um evento onde o poder público está
devolvendo. Ora, a devolução de calção repercutirá em uma saída de recursos financeiros. E se houve a saída de recursos financeiros, haverá uma redução em nosso ativo financeiro, que era igual a 100 e agora passou a ser 95. Mas veja você que nada aconteceu com o passivo permanente. A redução, ela existiu no passivo financeiro, que era 20 e passou agora a ser 15. Veja você também que nada aconteceu com o patrimônio líquido. Para este tipo de despesa, que não altera o patrimônio líquido, temos uma despesa não efetiva. Resumo da despesa quanto à afetação patrimonial. Estudamos aqui 4 situações: pagamento de pessoal, aquisição de equipamento, amortização de dívida, devolução de calção. Percebam vocês que em todas as situações existiu a diminuição do ativo financeiro. Mas vocês podem perceber que em apenas um deles houve a diminuição do patrimônio líquido. Em todas as demais situações, o patrimônio líquido não se alterou, ele não diminuiu. Para aquelas despesas que alteram o patrimônio líquido, que diminuem o patrimônio líquido, chamaremos de despesa efetiva, como foi o caso da despesa de pessoal. Para todas as demais situações que não alteram o patrimônio líquido, chamaremos de despesa não efetiva, como foi o caso da aquisição de equipamentos, da amortização de dívida e da devolução de calção. Vejam vocês agora que estamos diante da classificação da despesa pública. E, num primeiro momento, estamos diante de uma despesa orçamentária corrente, que diminui o patrimônio líquido. E quando diminui o patrimônio líquido, nós chamamos de despesa efetiva. E demos como exemplo o pagamento de pessoal. Na sequência, temos a despesa orçamentária de capital. E percebam vocês que a despesa orçamentária de capital, ela não altera, não diminui o patrimônio líquido. E por não diminuir o patrimônio líquido, ela é chamada de despesa não efetiva. E demos como exemplo a aquisição de equipamentos, a amortização de dívida. Na sequência, a despesa extra-orçamentária, que, como vocês podem perceber, também não diminuiu o patrimônio líquido. E por não diminuir o patrimônio líquido, nós chamamos de despesa não efetiva. E no caso, demos como exemplo a devolução de uma calção. Recapitulando a despesa pública na Lei 4.320 de 64. Vimos aqui a equação fundamental do patrimônio, onde o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo.
Pela contabilidade orçamentária, vimos que o patrimônio líquido é igual ao somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente, menos o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Dissemos, inclusive, que esta fórmula serviria para orientar o nosso estudo sobre a classificação da despesa. E como dissemos no início de nossa aula, toda despesa pública sempre reduzirá o ativo financeiro. No caso do pagamento de despesa com pessoal, tivemos aí uma redução do ativo financeiro, mas também uma redução do patrimônio líquido. E para esse tipo de despesa, nós chamamos de despesa orçamentária corrente ou despesa efetiva. Tratamos também da aquisição de equipamento. E no caso da aquisição de equipamento, tivemos uma redução do ativo financeiro, mas também tivemos aí um aumento do ativo permanente. Para esse tipo de despesa, chamaremos de despesa orçamentária de capital ou despesa não efetiva. Tratamos também da amortização de dívida, que, como toda despesa, reduzirá o ativo financeiro. Mas, neste caso específico, além da redução do ativo financeiro, tivemos uma redução, uma diminuição do passivo permanente. Para esse tipo de despesa, chamamos de despesa orçamentária de capital, uma despesa não efetiva. Tratamos também de uma devolução de caução. E veja você que há também uma redução do ativo financeiro. Mas, neste caso específico, tivemos também uma redução do passivo financeiro. Para este tipo de despesa, chamamos de despesa extra-orçamentária, que também é uma despesa não efetiva. Algo a acrescentar. Visão geral dos estágios da receita e da despesa. É importante lembrar, para aqueles que já estudaram o orçamento público, que a receita pública possui 4 estágios: a previsão, o lançamento, a arrecadação, o recolhimento. A despesa pública, do mesmo modo, possui 4 estágios: a fixação, o empenho, a liquidação, o pagamento. É importante acrescentar que os estágios da previsão e fixação, previsão para a receita e fixação para a despesa, é um estágio doutrinário e que corresponde ao planejamento governamental. No caso da receita, os estágios do lançamento, arrecadação e recolhimento fazem parte do que chamamos de execução orçamentária. No caso da despesa pública, os estágios do empenho, liquidação e pagamento fazem parte da execução orçamentária.
Os estágios do lançamento, arrecadação, recolhimento, empenho, liquidação e pagamento são estágios que estão presentes na Lei 4.320 de 64. É interessante também lembrar que existe a licitação. E a licitação ela vai ocorrer após o estágio da fixação e antes do estágio do empenho. É necessário lembrar também que a realização da despesa acontecerá após o estágio do empenho e antes do estágio da liquidação. Uma pergunta que não quer se calar. Se a receita e a despesa pública passam por estágios, em qual momento elas deverão ser consideradas para efeito de apuração do resultado? E aí eu apresento para vocês o que está no artigo 35 da Lei 4.320 de 1964. Assim diz a lei: pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. Desta forma, então, teremos a arrecadação para a receita e o empenho para a despesa. Deverão, então, ser considerados na apuração do resultado as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas. A isso chamamos de regime misto de apuração do resultado. Regime de caixa para a receita, regime de competência para a despesa.